Fala, rapaziada, boa quinta-feira a todo mundo, tá? Cá estou de volta, meu irmão, parece que minha saúde nesses últimos tempos aí tá bem complicado, tá? Agora realmente eu tô com o siso aqui da boca realmente difícil, dor de dente é difícil, tá? Peço desculpas para todo mundo aí que realmente eu passei um tempo sem gravar vídeos, né? Vou ter que operar, vou ter que retirar os 4 sisos da boca aí que parece que o negócio inflamou de vez aí. Mas enfim, tô aqui no esforço para trazer algumas notícias para vocês do esporte. Igor Cariús pode e deve estar fora diante do jogo contra o Vasco. Como que o esporte deve se comportar aí diante da equipe Cruz Maltina, né? Lá do Rio de Janeiro. E também vamos falar aí um pouquinho dos erros da arbitragem, a punição, se é justo ou não é, e o jogo de Sport Palmeiras que pode aí sofrer impugnação e realmente, né, ser cancelado e voltar aí o Sport a jogar contra o Palmeiras na Ilha do Retiro, tá? Antes de mais nada, like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo, meu irmão, que está acontecendo no Esporte Clube do Recife rumo a 5 mil inscritos. Tô trazendo uma mudança bem legal aqui para o canal. Vou fazer mais live com vocês, interagir mais. Então eu preciso da ajuda de vocês aí. Rumo a 5 mil inscritos. Para você que já é inscrito, muito obrigado. Para você que ainda não é, convido a se inscrever, tá? Rapaziada, é o seguinte. O Igor Cariús tá fora do jogo contra a equipe do Vasco. Foi essa notícia que foi dada aí durante a tarde, né? E o GE até trouxe também essa notícia de que o Igor Cariús sentiu um desconforto na coxa e não deve jogar contra a equipe do Vasco. Uma pena porque o Igor Cariús fez um excelente jogo diante da equipe do Palmeiras, marcou muito bem aquele lado ali, né? No caso, o lado esquerdo do Sport, o lado direito do Palmeiras, com o Estevão, que entrou no segundo tempo, com o Giai, o próprio Flaco Lopes, que jogou em determinado momento por ali também. Mas é uma pena que essa lateral esquerda do Sport já está mostrando desgaste, né? O Dalbert já está há mais de 3 semanas aí fora por uma lesão, um desconforto também que sentiu, acabou descobrindo-se uma lesão. O Igor Cariús ficou fora de alguns jogos, aí depois voltou e agora está fora de novo, então já mostra que há um desgaste, né? E o Sport não vai contratar ninguém nessa janela de transferências, essa janela de transferências doméstica, né, que costumam falar, são aqueles jogadores que só jogaram o estadual, enfim. Janela se encerrando sexta-feira agora e nada, o Sport já comunicou que não deve trazer ninguém, o que eu acho um erro, porque o Sport está precisando de zagueiro pela esquerda, está precisando de um lateral esquerdo que venha brigar para ser titular, porque confiar no Dalbert como reserva imediata do Cariús numa Série A é absurdo. O Cariús também, que não vinha, né, tendo bons momentos com a camisa do Sport, começou a fazer boas partidas, é verdade, mas a gente tem um déficit na lateral esquerda e também nesse lado esquerdo de campo defensivo, né? Hoje só temos o Chico como zagueiro, que é o titular da posição, vem fazendo alguns jogos interessantes, mas cometeu o pênalti diante da equipe do Palmeiras, né? Vem tendo oscilações que numa Série A, para um time que quer brigar para não cair, não podemos ter essas oscilações, tá? Dito tudo isso, vamos lá, vamos ver aqui a notícia do GE. Cara, é o seguinte, o GE trouxe a notícia aqui, né, de que o Igor Cariús vai estar fora, vamos lá aqui, diante da equipe do jogo contra o Vasco, né, e também o Pepa está aguardando a situação do Dalbert, mas sendo bem sincero para vocês, a chance do Dalbert jogar são mínimas, né, e tá aí, cara, é o seguinte, eu inovaria um pouco, tá? Eu inovaria um pouco. Por quê? Eu entraria com 3 zagueiros, tá? Entraria com 3 zagueiros. E eu sei que o Sport não jogou assim ainda. Acho muito arriscado colocar o Chico na lateral esquerda, até porque não vai ser um lateral que vai subir muito. Vai ser basicamente um terceiro zagueiro. E colocar Lucas Cunha no lugar de Chico. Eu acho isso errado, tá? Na minha visão. Eu não faria isso. Por mais que o Sport já fez isso contra o Retrô, se eu não me engano. O Sport jogou dessa forma. Mas eu não faria desta forma. Por quê? Porque o Sport fica com um lado, né? Em tese, o lado esquerdo muito mais defensivo do que o lado direito. E acaba que o Sport perde, por exemplo, o Igor Cariús, que tende a ir numa linha de fundo, a fazer um cruzamento, a conseguir roubar uma bola no meio de campo.
Então, o Sport acaba desequilibrando ali a defesa. Então, eu entraria com um esquema, né, de 3-5-2, talvez mais ou menos isso, um 3-4-3. Eu entraria dessa forma para que o Sport conseguisse, né, anular o Vasco e aí roubar a bola e no contra-ataque conseguir chegar aos gols. Por que eu estou falando de 3 zagueiros especificamente? Porque os caras têm o melhor cabeceador da América Latina. O Veguete hoje, gente, qualquer bola que chega para ele aérea, ele consegue matar no gol. Ele fez um gol impressionante pela Sul-Americana aí recentemente. Veguete hoje, os maiores gols de cabeça pelo Vasco foram gols de cabeça, tipo assim, esporádicos. Ninguém imaginava, ele vai lá, acerta uma cabeçada muito forte no gol e é gol. Então, assim, precisamos ter essa cautela. Se a gente vai para São Januário para vencer o jogo, como eu espero que o Sport vá para vencer o jogo, nós temos que ter cuidado com o Verratti dentro da área, tá? Então eu entraria com 3 zagueiros para dar uma proteção melhor sobre as bolas aéreas, né? Colocávamos zagueiros mais altos, como o próprio Lucas Cunha, como o Chico também, que tende a ganhar no corpo dos atacantes, e montaria um esquema ali para sempre travar o chute de fora da área, seja do Payet, seja do Gustavo Coutinho, seja do Gustavo não, Coutinho não, do Coutinho, né? Do Felipe Coutinho, talvez do Nuno, né? Que vem fazendo bons jogos aí com a equipe do Vasco também. Então eu entraria num 3-5-2 ou num 3-4-3. Acho que um 3-5-2 é mais viável para o Sport entrar e conseguir, né, anular essa equipe do Vasco. Aí você no meio entra com Rivera, Duqueiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima. E na frente você pode entrar com o Barleta e com o Pablo. Acho que esse time fica muito mais equilibrado diante dessa ausência aí do Cariús. E se o Dalbert voltar a tempo hábil, eu também não entraria, até porque o Dalbert está sem ritmo de jogo, já está quase um mês fora. Eu não entraria com o Dalbert para essa partida diante da equipe do Vasco, tá? Dito tudo isso, o Sport, né, entrou com recurso aí, tá? No STJD. E, cara, tá sendo investigado, tá? Recentemente surgiu algumas informações. Eu iria trazer um vídeo sobre isso, mas acabei que não, né, me aprofundei no assunto, até por conta da dor de dente que eu tive essa semana e tudo mais. E tô fazendo esse vídeo, inclusive, no sufoco, tá? No limite aqui para vocês. Mas a verdade é que as sujeiras, né, do Edinaldo tá surgindo aí, tá saindo, né, tá vindo à tona e estamos vendo o pior, o escárnio, o lixo, o submundo da CBF. São coisas absurdas, desde monitoramento, né, secreto dos restaurantes dos funcionários, ou seja, foram instalados câmeras secretamente e microfones, né, para captação de voz dos funcionários em seu momento de descanso para saber se estavam falando mal da gestão. Isso beira a ditadura, se não for a ditadura. Jornalistas que foram afastados da ESPN depois de fazer duras críticas fundadas a Edinaldo Rodrigues. Árbitros cometendo erros que achamos que são erros ridículos, mas que em algum momento a gente começa a pensar que não é só coincidência. Um pênalti no final para a equipe do Palmeiras, o jogador do Cruzeiro ser expulso de bandeira totalmente absurda, entre outros casos aí, né? Mas enfim, o que acontece é que o Sport apresentou uma notícia de infração disciplinar no STJD e a Procuradoria quer, tá? A Procuradoria quer saber o que foi que aconteceu, quer os áudios sem cortes, quer as câmeras de dentro do VAR, quer todo o diálogo, tudo sobre a oitiva de arbitragem que comandou aí esse jogo, no qual o Sport foi duramente prejudicado pela arbitragem, tá? Eu sei que até onde chega, né, as informações pra gente, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, que o Palmeiras foi apenas um beneficiado. Quero acreditar de verdade que o Palmeiras não tem ligação nenhuma com isso, porque assim descredibilizaria todo o campeonato. Mas a verdade é que a nossa arbitragem, além de ser extremamente fraca, em alguns momentos dá brecha para isso aqui acontecer, isso aí que vocês estão vendo, tá? Então a Procuradoria quer saber o que foi que aconteceu na sala do VAR,
o que levou o árbitro de vídeo a falar aquela famosa frase, né? Não houve toque na bola, sendo que houve. O porquê que sequer o juiz foi olhar no VAR os dois lances dos dois pênaltis. Então, assim, o bicho tá pegando, tá? Inclusive, o seu Bruno Arleu apitou o jogo agora no meio de semana da Sul-Americana, né? Enfim, o que acontece é que ele já foi afastado do futebol brasileiro, não vai mais apitar o Campeonato Brasileiro por tempo indefinido. E agora, ó, se lascou, tá? Porque o STJD quer saber de tudo o que aconteceu, como diz nesse trecho aqui, né? A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, né? O famoso STJD, fez um pedido formal de instauração de inquérito desportivo para determinar se houve erros na arbitragem de Sport e Palmeiras e, caso confirmado, que sejam tomadas providências disciplinares, ou seja, muito provavelmente afastamento por mais tempo, né? A solicitação é baseada em um requerimento feito pelo Sport e a decisão agora está na mão do STJD, no caso do presidente, né, Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, tá? O pedido do clube que se refere principalmente à marcação do pênalti polêmico aos 43 minutos do segundo tempo, a penalidade foi decisiva para a vitória do Palmeiras por 2-1 diante da equipe aí do Sport. Vou deixar toda a matéria completa aqui para vocês, tá? No link na descrição, mas está aqui o que é que está se pedindo: as imagens originais completas e sem cortes da comunicação entre os membros de equipe da arbitragem, tanto de campo quanto do VAR, o áudio original e integral da comunicação durante o lance em análises e eventuais relatórios técnicos adicionais do VAR, especialmente os que possam ter contribuído para a fundamentação do afastamento do árbitro. Então eu quero saber o seguinte: foi afastado? Foi. Mas por quê? O que foi que levou a CBF a entender que o afastamento dos árbitros era a punição justa? Qual foi o parâmetro que a CBF utilizou? Por que utilizou? Cadê os áudios completos? Cadê as imagens completas? Cadê os diálogos completos? Por que o VAR não chamou o árbitro para ir revisar o lance? Porque o VAR não sequer não interpretou o lance. Gente, o VAR estava usando uma câmera totalmente errada na hora da análise do gol. Totalmente errado, uma câmera distante do lance, uma câmera por trás que não dava para entender nada. Ninguém conseguia ver se houve toque na bola ou não houve, se o jogador tocou no outro jogador ou não tocou. Então, assim, eles querem saber o motivo, tá? Dito tudo isso, Bruno Arleu tá lascado, tá, meu brother? Tu se lascou, tu pegou em bomba. A oitiva de todos os integrantes da equipe da arbitragem, né, que atuaram na partida Sport Palmeiras, realizada no dia 6, válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, Bruno Arleu foi o principal árbitro do Rio de Janeiro. O Rodrigo Figueiredo, né, foi o assistente também do Rio. O Thiago Henrique aí, também assistente número 2, né, do Rio de Janeiro. O Afro Rocha de Carvalho, o quarto árbitro, que é da Paraíba. O Rodrigo Nunes, árbitro de vídeo, que foi esse aqui para mim, além do Bruno, tá? Arleu, para mim, o Rodrigo Nunes, que foi o VAR, rapaz, foi assim, algo absurdo, tá? Algo absurdo os dois aí. Enfim, vou deixar a matéria completa aí para que vocês possam acompanhar. Mas a verdade é que agora parece que as coisas vão para frente, até porque esse assunto na CBF, Edinaldo Rodrigues tem se tornado pauta nos últimos tempos aí, principalmente nos últimos dias, da sujeira que vem acontecendo. São jornalistas sendo afastados por criticarem o presidente da Federação Brasileira, né, de Futebol, da Confederação no caso. São erros e mais erros de árbitros todos os jogos, todas as partidas, todas as rodadas. Tem lance polêmico envolvendo a arbitragem. São escândalos, escândalos e mais escândalos da CBF aí, linkada, que realmente o pessoal tá cobrando demais. E o seu Edinaldo Rodrigues tá com o rabo preso, tá? Tá com aquele, pô, realmente, será que os caras vão descobrir aqui alguma coisa? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Então, é bem por aí, tá? Rapaziada, é isso. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã trago mais vídeos, tá? Muito provavelmente amanhã eu faço um pré-jogo de Sport e Vasco. Eu sei que tá um pouco cedo, mas vou trazer esse pré-jogo para vocês. O Vasco que vem pressionado para enfrentar a equipe do Sport no São Januário.
O Vasco que tá com o Carille pressionado aí, e uma derrota para o Sport pode fazer, por exemplo, que o Carille seja demitido, porque até então o Vasco só tem passado vergonha, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Fui!